Porém, quando você ministra um curso de primeiros socorros para a formação do staff de escola, você pergunta assim, e o que você faz? Você só faz isso, só faz o primeiro socorro? Então, tem todo o corolário, tem tudo aquilo que seja. Como é que enquanto um faz uma coisa, o outro vai chamar o SAMU, o outro prepara a chegada do SAMU para ver se tem estacionamento na porta, e tem toda uma relação. Uma gestão ali, Uma né? gestão, pronto. Então, essa questão é que a gente chama de gestão de emergência de uma forma bem simplificada, mas ela se torna bastante mais complicada na medida em que nós temos que entender o termo emergência. Emergência, para muita gente, é sempre um machucado, alguma coisa que não deveria ter acontecido. Eu fiz arqueologia subaquática, procurava um navio e encontrei um outro. Foi uma emergência, ele emergiu, ele surgiu nos meus olhos, ele se mostrou à luz. Então, encontrei dois. Emergiu, uma emergência. Ele emergiu. Essa é a emergência. Emergência é algo que emerge, que se mostra à luz e que nós temos que identificar o que é para poder estabelecer uma conduta. Porque eu não sei o que é, aquilo surgiu. O que é isso que eu estou vendo? E aí, com base na identificação daquilo que se mostrou, eu estabeleço uma conduta. Se essa conduta é uma conduta para atender alguém que está fazendo uma intercorrência médica, um problema clínico, um problema de saúde, ou se é um navio que se apresentou debaixo da areia e que agora eu tenho que catalogá-lo como algo que não deveria estar lá, porque não tem registro dele, está no fundo do mar. Entende? Só para dar uma mostra que o termo emergência ele é abrangente. Sejam bem-vindos. O Emergência Entrevista começa agora. Nós vamos começar esse Emergência Entrevista com a segunda parte de gestão e emergência com o nosso Randall Fonseca. Seja bem-vindo aqui, Randall. Novamente, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou bastante contente de estar aqui consigo novamente, mas muito bom. Para quem não conhece o Randall é um fera aí com mais de 4 décadas de experiência na área de emergência, de gestão em emergência. O currículo dele está bem resumido aqui, que não explica geralmente o que ele é em toda a sua essência. Mas eu vou falar, tá? É formado em administração de empresa, fundou a RTI, que é Rescue Train International, é uma editora que desenvolveu programas de formação e qualificação na área de emergência, médica, resgate, gestão de emergência e condução segura, que era o DDC, existia um curso do DDC, do National Safety Council, né? Que é o que trouxe o National Safety Council aqui para o Brasil. Foi formador de instrutores do programa de emergências médicas de instituições internacionais, como já citado, National Safety Council, também o American Heart, porque eram juntos, ele vai explicar para a gente lá no final da década de 90. Também implantou programas de gestão de emergência em empresas de grande porte aqui no Brasil e também lá em Portugal. Né? Falei talvez a ponta do iceberg, né? Porque não vai ficar 2 dias para falar aqui, né? O que faz. Pois. Então. E seja bem-vindo, Randall. Obrigado. Essa que você pergunta, né, sobre como é que entrou nisso daqui, como é que chegou nisso, né? Então, é um processo que nós detalhamos um pouco na primeira parte, falamos a respeito da aviação, né, que foi o momento do contato com algo que não tem tolerância, né, assim como você não tem tolerância na aviação, tem que dar certo. Né? Sim. E, então, essa questão da não tolerância sobre vacilos requer das pessoas uma qualificação muito especializada. E a mesma coisa aconteceu com o mergulho. Mergulho não tem tolerância. Se você errar um procedimento subaquático, a pessoa pode se afogar. Então, tem que ter uma série de qualificações e de monitoramento muito grande. O avião é monitorado o tempo todo, como o mergulhador é monitorado pelas equipes que os levam para dentro da água. De forma que envolve, no mergulho, muito mais eclético, porque você tem muito mais diferença do que no avião. Você lida diretamente com o corpo dentro do meio ambiente. Do mergulho. Do meio ambiente aquático, né? Que é tanto embarcação quanto na submersão. De forma que, nessa condição, ocorreu, como nós mencionamos da outra vez, em 1973, que
uma conexão com a Guerra do Vietnã. E daí, uma das coisas que foi obrigatório ter dentro da aeronave e à disposição dos passageiros era o oxigênio, para poder fazer a compensação do ambiente hipobárico. E depois tivemos a mesma coisa no mergulho do oxigênio, que também foi necessário ensinar aos mergulhadores, os instrutores, os responsáveis pelas operações, a administrar o oxigênio, porque o nitrogênio que nós respiramos com grande quantidade no mergulho, ele só sai do corpo com oxigênio. Então, se houver um acúmulo de nitrogênio dentro do corpo, você tem câmara de descompressão. Mas aí você tem a emergência lá e a administração de oxigênio. Com isso, quem trouxe isso para o mergulho foi o National Safety Council. Então, meu primeiro contato com o National Safety Council foi a partir de aprender a administração de oxigênio para poder formar os formadores em mergulho com a administração de oxigênio. Então, foi naquela época que você começou a história. Então, a história do setor de educação em emergência, que você inicia lá nos idos de 90, e você pode falar melhor, começa por aí? E daí já largando já o mergulho, já passando do mergulho só para o setor de emergências, porque dentro do mergulho, essas orientações do oxigênio entraram lá nos anos de 83, 1983 e 84, que quando começou o National Safety Council a nos ensinar. E nós tivemos esse contato com a organização e não paramos só nisso, nós fomos avante. Ou seja, administrar oxigênio é um procedimento em decorrência do acúmulo de nitrogênio para ajudar, que é o que falta dentro do organismo para poder tirar o nitrogênio. Então, o oxigênio entrou como uma medicação para mergulhador. Tanto é que hoje é obrigatório ter cilindro de oxigênio dentro das embarcações. E quando você fala de oxigênio dentro da medicina, ele diz, mas isso é medicação, isso depende de autorização médica. Eu faço mergulho técnico também. O último que a gente fez lá em Furnas, eu e o Juliano, nós fomos até 45 metros, na volta a gente para a 5 metros e aspira esse oxigênio puro por em torno de 5 minutos. Eu primeiro, depois eu parei, depois ele continua e a gente volta, né? Exatamente. Quer dizer, o oxigênio ele serve para tirar o nitrogênio, porque o problema do ar comprimido é o nitrogênio. E dependendo da profundidade, o nitrogênio provoca narcose de nitrogênio, que é um estado alterado mental, como se fosse beber uma garrafa de vinho no gargalo. Então, ele começa com a profundidade. Cada 10 metros a gente toma aí você vai começando cachaça, a aumentar a pressão parcial do nitrogênio dentro do corpo. Então, para tirar esse nitrogênio, porque ele entra numa velocidade e sai noutra. Ele sai bem mais lento do que ele entra. Por isso que tem que fazer a descompressão quando você chega numa determinada profundidade ou quando você quer sair do mergulho, você tem que tomar cuidado com a velocidade de subida, porque essa velocidade de subida tanto pode expandir o alvéolo, o ar comprimido, quanto o nitrogênio pode expandir nas suas articulações, né? Então, é isso daí que entrou o oxigênio, e quem ministrou esses cursos dentro do mergulho, dentro da organização que eu pertencia, que é o Scuba Schools International, que é de Dallas, né, de Fort Collins, no Texas, nós fomos para lá para poder ter isso aí. Tivemos contato com o National Safety Council. E aí precisávamos também dos primeiros socorros. Não só os primeiros socorros do mergulho focado no oxigênio, mas também com outros. Por exemplo, para tirar um ouriço que espeta embaixo da unha. Que diga. Isso. Ou no couro cabeludo, né? Ou então, do pé. Ou outras, como hipotermia, que pode acontecer dependendo do lugar que você mergulha. Cabo Frio é um lugar frio. E nós estávamos também com a base de mergulho lá em Cabo Frio. Então, toda essa transição foi assim acontecendo por necessidades voltadas à segurança da atividade, seja aeroviária, seja aquaviária, seja subaquática, né? Então, isso foram passagens. E chegamos até a começar a se interessar por aprofundar nas emergências médicas, que tem vários setores. E isso daí foi avançando até foi onde começou essa formação em emergência, que é voltado, inclusive, porque quando você fala assim, vou dar um curso de primeiros socorros, tudo bem, tem uma lei aí, que é a Lei 13.722, que obriga os professores... A 14.327. 13.722. 13.722, a lei federal da Lei Lucas, cria obrigatoriedade. Exatamente. A 14 é outra, é ralo, é tampa de sucção. Também é importante, senão se afoga. Então, a 13.000, ela é uma obrigatoriedade. Porém, quando você ministra um curso de primeiros socorros para a formação do staff de escola, você pergunta assim, e o que você faz?
Você só faz isso, só faz o primeiro socorro? Então, tem todo o corolário, tem tudo aquilo que seja. Como é que enquanto um faz uma coisa, o outro vai chamar o SAMU, o outro prepara a chegada do SAMU para ver se tem estacionamento na porta, e tem toda uma relação. Uma gestão ali. Uma né? gestão, pronto. Então, essa questão é que a gente chama de gestão de emergência de uma forma bem simplificada, mas ela se torna bastante mais complicada na medida em que nós temos que entender o termo emergência. Emergência, para muita gente, é sempre um machucado, alguma coisa que não deveria ter acontecido. Eu fiz arqueologia subaquática, procurava um navio e encontrei um outro. Foi uma emergência, ele emergiu, ele surgiu nos meus olhos, ele se mostrou à luz. Então, eu encontrei dois. Emergiu, uma emergência. Ele emergiu. Essa é a emergência. Emergência é algo que emerge, que se mostra à luz e que nós temos que identificar o que é para poder estabelecer uma conduta. Porque eu não sei o que é, aquilo surgiu. O que é isso que eu estou vendo? E aí, com base na identificação daquilo que se mostrou, eu estabeleço uma conduta. Se essa conduta é uma conduta para atender alguém que está fazendo uma intercorrência médica, um problema clínico, um problema de saúde, ou se é um navio que se apresentou debaixo da areia e que agora eu tenho que catalogá-lo como algo que não deveria estar lá, porque não tem registro dele, está no fundo do mar. Entende? Só para dar uma mostra que o termo emergência ele é abrangente. Por exemplo, Randall, nós estamos aqui na proteção e revista emergência. Nós temos a revista Proteção, onde as maiores autoridades em segurança trabalham, engenheiros, escrevem seus artigos. Nós temos aí o maior congresso de emergência que ocorre a cada 2 anos aqui, que é o Expo Proteção, onde nós temos as maiores autoridades de segurança em gestão. Inclusive, você foi um dos nossos palestrantes, dos nossos palestrantes nesses eventos. E temos a emergência, então nós juntamos os dois. E aí, quando você fala de mergulho, eu penso mergulho, APH, altitude, NR12, altura 35, espaço confinado, todas aquelas normas que a gente O tem. mergulho é NR15, por exemplo, que é ambiente inóspito. Ambientes inóspitos. Inóspito, porque você respira gás sob pressão. E aí, como que você entrou? Porque você entrou fazendo essa gestão de tudo. Porque você fala de gestão de emergência. Então, você fala desse... Conta um pouco. Eu tenho esse livro seu, maravilhoso. É um livro excepcional. Eu não vou falar que é a Ilíada de Homero, mas tem que ler várias vezes ali para entender. Né? Entender a Ilíada de Homero? Todo mundo leu, mas ninguém entendeu, né? Se não entender nada de mitologia, não vai entender nada da Ilíada. Vamos pensar no seu, se não tiver conceitos ali um pouco preparado, o livro, modéstia à parte, tá? Ele tá bem avançado ali. Então, você lê coisas ali, você tem que se aprofundar um pouquinho mais. Então, o que você diz? Vamos tentar resumir. Quando eu tenho uma emergência, do ponto de vista que eu tenho que ter uma proteção, né? Que significa que essa emergência não é das mais amigáveis, né? É uma emergência que, de repente, a conduta que eu vou ter que estabelecer é uma em função de algo que pode atingir. Não é algo bom que aconteceu dentro dessa relação da proteção. Proteção contra uma emergência suscita que a emergência pode causar algum dano. Então, isso é dividido em três... Perdão. Quando eu digo a proteção, nosso público são engenheiros, técnicos de segurança, e o pessoal da emergência é a resposta. O pessoal da emergência é o que ainda está chegando próximo de entender um pouco dessa gestão, dessa parte de segurança do trabalho, que é muito importante, que é essa visão que deixa muito claro. Que você veio primeiro dessa visão de segurança, e isso colaborou muito com a parte da emergência. Diz o seguinte, só tem 2 opções, não ter incidente e não ter incidente. Pronto, é essa daí. São as 2 opções que nós temos no mergulho. Não pode ter, e acabou. Porque se tiver lá no meio do mar, você está em palpos de aranha, como se diz, né? Na linguagem. Então vamos pensar no seguinte: para que tenha algo que ameace, você chama de perigo. Qual é o perigo? É o avião parar. Né? Se o avião parar o motor, ele cai. Esse é um perigo. Então, o avião no ar é um perigo. E qual é o risco? É do avião parar. E qual é a vulnerabilidade? Falha na manutenção, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho que ter um perigo, e esse perigo, ele por exemplo, na barragem, né, que é a base do livro que você está mencionando, ela não pode se mexer. Olha só, um não pode parar e o outro não pode se mexer. Se a barragem se mexer, está tudo lascado. Se o avião parar, tá tudo... Então, olha só, nós temos 2 corpos, um que não pode se mexer porque senão é emergência, e o outro não pode parar porque senão é emergência. Percebeu? Então, isso são os perigos. Agora, qual é o risco de o avião
sofrer uma pane ou ter alguma coisa, uma ave entrar nele e ter que amenizar lá no Hudson, né? Como fez lá o piloto que engoliu uma ave na turbina. Então, essa questão do risco é que está associada ao perigo. Então, você tem que fazer a identificação dos perigos e a análise dos riscos em relação àquele perigo. Eu tenho, para cada perigo, tenho que estabelecer todas as possibilidades, analisar todas as possibilidades de o perigo impactar. Mas ele não impacta só através do risco de impactar. Ele tem que passar pelo risco e chegar na vulnerabilidade ao risco. É a terceira etapa. Então, eu tenho que pegar quais são as minhas vulnerabilidades aos riscos, porque eu tenho um perigo do avião. Eu não vou pegar o avião e deixar no chão. Claro. Eu vou botar no ar. Pronto, então o risco é ele cair. Agora eu tenho que analisar o risco dele cair e quais vulnerabilidades poderão fazer com que esse risco permita que o perigo passe pelo risco, atravesse a vulnerabilidade e atinja. Então, agora eu faço uma matriz. Eu coloco os eixos e começo a ver possibilidades. Possibilidades, tudo é possível. Por exemplo, se eu pegar esse avião e desmontar, eu vou ter 10 milhões de peças, um jumbo. E eu colocar na rampa do aeroporto, sentar lá e esperar que bate um vento e monta o avião de novo, isso é possível. Você diz, não, não é possível. Claro que é. Nós não estamos aqui? Como é que nós nos formamos? De onde nós viemos? Por que a gente pensa, fala, sofre, chora? Né? Então, se nós pudermos estar aqui, e isso é possível, é possível. Agora, a probabilidade é pequena. Então, essa probabilidade do vento bater dentro do seu tempo de vida e o avião se remontar a partir do vento, a probabilidade é mínima. Então, eu tenho possibilidades, que são imensas, probabilidades, qual tem um nível que eu tenho que perceber a razonabilidade dessa probabilidade. Então, se existe uma probabilidade disso aí, eu coloco nos meus eixos e vou dando pontos para essa probabilidade. Eu vou colocando os pontos da probabilidade daquele perigo passar pelo risco e qual o nível de vulnerabilidade. Portanto, eu tenho um eixo em que eu começo a colocar dentro dessa matriz e começo a definir as vulnerabilidades. Qual é o próximo passo? Fechar as vulnerabilidades. Fechar. Um dos seus trabalhos foi com mineradora. Isso. Um dos seus trabalhos foi com mineradora. Você foi consultor ali da São Marco, né? Samarco. Samarco, né? É. Isso. Agora, então, como que você desenvolveu esse plano? Que foi o plano de... Não, na Samarco. Falar um pouquinho da Samarco. Exatamente. Se pode, vocês podem falar. Pode, porque isso já se tornou, inclusive, juridicamente, porque houve aquela barragem que rompeu. E, de uma certa forma, eu tive que responder a uma questão jurídica por ter feito o plano. Então, mas o plano é uma coisa, a implementação do plano é outra. Quando eles tiveram o plano na mão, o plano foi elogiado de toda maneira, porque era um plano que exauria nos mínimos detalhes sobre todas as regras que aqui eu vou me poupar de ter que descer nisso daí, porque deu 2 volumes bastante grandes, bastante detalhados, que teriam que ser implementados dentro de fases. Ou seja, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e fechando essas vulnerabilidades, tá certo? Muito bem. Então, quando esse plano ficou pronto e a Samarco decidiu que não era hora de implementar, por uma questão financeira, porque isso iria custar dinheiro, uma vez que iria implementar o planejamento. Mas o planejamento é que foi a demanda. Eles não demandaram para mim para que eu pudesse implementar. Me demandaram para eu desenvolver um programa de gestão, ou seja, um plano de ação em emergência, tá? Um PAI, que é obrigatório, é por lei. E eles tinham entrado num problema com os brokers, aqueles que são os atravessadores de minério. Você sabe que a mineradora não vende minério, ela vende através dos brokers. E os concorrentes falaram, poxa, se você não investe em segurança, o teu produto está mais barato que o meu. É claro, você tem melhor probabilidade de vender, porque você não está colocando todos os custos que poderiam estar colocando, você está contando com a sorte. E aí, eles pediram esse plano, apresentaram o plano e saiu a contingência na qual eles estavam submetidos, que eles estavam proibidos de vender, enquanto eles não mostrassem o que eles iriam fazer. Mostraram, passou. Saiu a exigência. Ora, saiu a exigência, por que eu vou implementar já? Não implementaram. Essa é a realidade. E aí, a bruxa soltou e a barragem do Fundão rompeu. Desceu o Rio Doce, né?
Várias cidades ficaram sem água, desceu até o mar, do mar pegou a correnteza, subiu para Abrolhos, e um inferno ambiental. Destruiu a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil. Tá? Então, isso foi um impacto muito grande, tanto ambiental quanto social. Foram 19 municípios atingidos, pessoas ficaram sem água, porque dependiam da água do Rio Doce. E isso, vamos deixar para lá. Daí, houve um processo. Por quê? Porque o presidente do Brasil, na época, que era Dilma, ela tinha endossado de que eles estavam nas conformidades, porque tem que passar pela conformidade. E estava nas conformidades ambientais e, consequentemente, a barragem estava segura. E ela rompeu. Aí o que aconteceu? Os investidores que investiram na barragem, eles processaram a barragem. Eles acabaram processaram a empresa, dizendo, nós queremos ser indenizados pela perda que nós fizemos e agora as ações foram parar na lata do lixo. Resultado, eles processaram e aí o processo caiu em cima de quem fez o plano. Então, eu tive que me apresentar diante de uma corte norte-americana, através por exequatur, né, que veio, manda a carta de rogatória para cá, me apresentei, mostrei o plano para os representantes dos investidores, Caramba. para o juiz, para todo mundo. Eu tinha uma cópia do plano, mostrei, o juiz ficou assim, nossa, eu nunca vi isso. Posso ficar com ela? Isso vai servir para mim, para poder fazer outras ações que eu precise saber sobre como se faz um plano de ação em emergência. Com louvor, deu para entender? Então, a realidade é que eu saí dali com louvor, não tinha o que falar. Tinha que falar de que não foi implementado. Que não foi implementado. Mas eu não sou responsável pela implementação. Não, claro. Eu sou pelo planejamento. Então, gestão de emergência é planejar e depois acompanhar a implementação. Mas eles não quiseram implementar, então é o problema deles. Então, eles ficaram com a pecha. Tá certo? Então, respondi isso daí. Vamos lá. Perfeito. Então, esse é o livro que está ali. Esse tipo de situação, ela é isolada ou é 1.420.000? Ou esse tipo de situação, ela é isolada ou pode acontecer em outros lugares? Porque eu fiz uma pergunta meio boba, né? Que a resposta é óbvia. É óbvio que você faz um monte de trabalhos como esse e nem sempre a empresa implanta. Ela está o tempo inteiro batendo na porta. A semana retrasada, nós já tivemos uma empresa química, também a mesma coisa. A pessoa chama, você faz o planejamento, fala, só com esse planejamento eu já passo. Com o orçamento que se apresenta, sempre sem valor, assim, se apresenta o orçamento, detalhe o orçamento, a pessoa diz, isso já basta para mim. Isso já basta para mim. Já está feito. Já consegui, eu já vou ganhar prazo com isso, porque eu vou dizer que isso aqui eu vou ter que desenvolver. Quer dizer, você, na realidade, tergiversa a respeito da segurança na medida em que você flerta com as emergências. Isso é um flerte. Você vai dizendo, bom, vamos torcendo para que isso não aconteça, né? E aí é que eu entrei nesse processo e venho desenvolvendo essa disciplina para quem quer aprender na universidade, porque são matérias acadêmicas. E as universidades ainda estão refratárias. Nossa, isso aí ainda não vai, isso é um pós-graduação. Sim, então a pessoa, se quiser fazer, vai para Portugal, onde eu estive, e lá eles estão colocando na Universidade Nova de Lisboa, tem lá o curso de gestão de emergência, inclusive o filho do meu sócio foi fazer, porque ele via eu conversando lá em Portugal sobre isso, nós levamos isso na Fernave. Fernave, você pode dizer que a Fernave em Portugal é equivalente ao Senai aqui, tá? Ela forma vários níveis de pessoas que trabalham na indústria, tá? E a Fernave ela é responsável, inclusive, por todo o sistema de comboios, de trens na Península Ibérica, não só em Portugal, Península Ibérica, inclusive, sul da França. E chega, inclusive, por paralelo, até Angola e Moçambique. Porque eles usam a mesma fonte dos trens e do sistema de proteção dos trens, que é um dos modais, porque ele interliga com o aeroporto, interliga com o porto, interliga com as estradas, com os intermodais e por aí fora. Então, essa visão é a gestão. É a gestão dos comboios, é a gestão do aeroporto, é a gestão do porto, é a gestão das estradas, é a gestão dos armazéns, né? dos modais e intermodais que ficam ali, que tem que tirar carga daqui, esperar passar para lá. E isso é onde pode soltar a bruxa. E pode pegar fogo, pode ser atacado, pode ter assalto, pode cair raio, pode inundar, pode afundar o navio. Então, você vai fazendo isso. Também não é um problema só no Brasil. A gente vê que isso acontece em outros países também. Mas aí você tem a gestão. Aí é que está a diferença. Sim. A diferença entre o Brasil é que, na hora de implementar a gestão, eu prefiro tergiversar.
Essa é a realidade. E nós não aceitamos isso no mergulho, por exemplo, como a aviação não aceita isso. Nós não aceitamos A aviação isso no brasileira mergulho. é exemplar. Sim, Não aceita isso. Não aceita. Né? No mergulho também, a gente não aceita isso. Então, essa é uma realidade. E, portanto... E é uma cultura, porque quando a gente fala do mergulho, você fala do mergulho já ativa, né? É uma cultura nossa de segurança de não fazer uma situação. Nunca é tarde para abortar o mergulho, tanto que os incidentes de mergulhos, quando a gente compara o número de mergulhos, é raro praticamente. Exato. Quando você pensa na segurança do mergulho, você pensa o seguinte: quem é um bom mergulhador? É aquele que não mergulha quando as condições não forem ideais. Mas que condições é essa? De saúde, como eu esteja, de equipamento que eu vou usar e do meio ambiente, nas condições climáticas que estiverem. Eu tenho que levar isso em consideração e sempre que você for fazer o mergulho, você avalia a sua condição de preparação física, de bem-estar, de sono, de que não está preocupado com a morte de alguém, ou que seja o que for. Aí, dali você vai usar o equipamento, vai verificar o equipamento em mínimos detalhes, é o que faz a aviação. Ele pousa, vai lá, olha o trem, olha como é que estão as turbinas, olha que está tudo, passa o cheque. Você faz o checklist não pode estar na cabeça, está escrito. Você pega todo, mas eu já sei de cabeça. Não interessa. Na aviação não interessa e no mergulho não interessa. No barco não interessa. Você pegando esse gancho, sem atrapalhar o assunto, que o assunto está maravilhoso aqui, estamos com o Randall Fonseca, falando aqui de gestão de emergência. Nós tivemos um caso esse ano aqui que a gente fala de 2026, um caso onde uma menina foi fazer um salto, Randall, você acompanhou esse salto, você acompanhou aí, só para resumir, ela foi fazer um salto parecido, não é um bungee jump, mas é uma adaptação do bungee jump, onde tinham 3 instrutores praticamente e eles não travaram o cabo, não travaram a corda. A e questão, o que você está falando agora? A questão é o seguinte: existem os instrutores, existem os monitores e existe o técnico de segurança. O técnico de segurança não põe a mão na massa. A única coisa que ele tem que fazer é observar a cena toda. Ele não pode se envolver com a operação. Então, na operação de mergulhos, vai ser ter a pessoa que fica olhando para que todos os clientes que estão montando seus próprios equipamentos, porque ele já vem formado, um já é lá, vários milhares de mergulhos, não importa, porque nós vimos na relação de quem é mais provável de sofrer incidente de mergulho, são aqueles que têm mais de 1000 mergulhos, por incrível que pareça, que mais morrem, são os que têm. Olha, vamos sair do bungee jump? Vamos voltar para a caverna lá das Maldivas? Vamos! Quem eram aquelas pessoas? Entendeu? Não eram pessoas com 5.000 mergulhos, como aquela senhora, que é a mãe da moça que estava junto? Tinha 5.000 mergulhos já? Ela disse que sim. Ela estava, pelo menos os registros dela constam que ela tem. Então tem, né? Então no registro, está no computador? Tem no registro, no log, eu tenho. Eu tenho meu log, eu tenho meus diplomas, meus certificados de mais de 5.000 mergulhos. Então, essas questões que estão no técnico que fica ali, que é o supervisor de segurança. Ele não participa da atividade, ele não põe a mão no cliente, ele não põe a mão na corda, ele não põe a mão no grimpe, ele não põe a mão nos harness, ele não põe a mão em nada. Ele só olha e se alguém der um comando, cujo comando, digamos, no bombeiro, dá um comando para poder salvar uma vida, tiver errado porque vai perder uma vida para salvar a outra, ele interrompe a operação. Cadê essa pessoa? Tinha ali? Aonde que estavam formados? A gente já teve essa discussão há uns 25 anos atrás. Eu lembro dessa discussão, que é quem cuida da segurança, da nossa segurança no atendimento, né? Exato. Mas voltando nesse assunto, porque assim, ele tá fazendo repetitivo. Ele já tinha, sei lá, uns 30, 40 pessoas. Quando você faz 1, 2, 3, 4, quero fazer uma analogia. Em stand de tiro acontece os incidentes de tiro. O cara tá na pista, apontando a arma lá, fazendo sua visada. Ele puxa, dá 2 golpes e aperta. Vira e mexe não, né? Mas pode acontecer dele disparar a arma, ele tá na pista. Então presta atenção, o que ele não tá vendo? O quanto o cérebro fadiga com repetições de segurança. Porque se eu fiz 1, 2, 3, quanto eu posso fazer? Eu posso fazer 30? Eu posso fazer 100? 150? Então num salto daquele, se vier 80 pessoas, eu posso fazer 80 pessoas? Aquele grupo, mas aquela não pessoa... fadiga uma pessoa só? Não importa. Se tiver o supervisor
que não toca a mão na massa, não mexe com o cliente, não mexe com a corda, ele só observa se todos os pontos de segurança mas no e checklist. a cegueira? Porque o cara olha e começa a fazer a mesma coisa, né? Mas aí você pode, inclusive, se tem essa quantidade de saltos todo dia, ou a quantidade de imersões todo dia, ou a quantidade de voos todo dia, você pega o pessoal que está na ponte de comando e substitui a cada 2 horas, a cada 3 horas. Você é obrigado a tirar. A gente observa assim, ó, em profissionais, seja no hospital, numa empresa, em qualquer setor, a gente observa essa individualidade biológica. Eu tenho pessoas que são mais atentas e tenho pessoas desatentas. Sim, então, nesse dia do desatento é que a bruxa passa. Então, essa questão é que a pessoa que está ali é responsável também para dizer 3 pontas. A minha condição psicológica e física psicológica, a condição do meu equipamento que eu estou usando, ou a técnica que eu estou observando, e a condição ambiental. Você falou uma coisa importantíssima no mergulho. Sempre. Você falou uma coisa importante. No mergulho, por exemplo, eu tenho que ver se eu estou bem fisicamente e psicologicamente. Se eu não estou pensando na morte, ou porque separou, ou porque está com problema. E durante o mergulho, que eu já auxiliei vários alunos, eu vi essa situação que as pessoas, às vezes, que davam problema, eram pessoas que iam para lá para resolver problema psicológico. Isso, exato. No turismo e aventura, a mesma coisa. Eles vão resolver um problema psicológico lá, no mergulho. Então, e aí você sofre mais com esse aluno, porque você vai ter que trabalhar o físico dele, Isso. a parte técnica dele, Isso. e trabalhar a cabeça dele, porque se a gente for a 10 metros e tiver esse comportamento, vai dar problema. Então eu tenho que fazer um mergulho raso, tenho que fazer várias vezes. Ou cancelar o mergulho. Poucas, como fizemos várias vezes. E tem indicadores que estão fora da água, que estão antes da água. Por exemplo, a quantidade de risada que a pessoa está dando antes de mergulhar, a quantidade de estar séria, a quantidade de bocejos que ela dá antes de mergulhar. Tudo isso, o que uma pessoa boceja? Por que boceja? Estimulação parasimpática. Não é isso? É, estimulação emocional. Então significa que ela não está ventilando bem. Né? Se ela não está ventilando bem, ela vai bocejar. Se ela está rindo demais, ela está provocando respiração, entendeu? Se ela está mudando demais, de assunto, a gente está falando do assunto do mergulho agora, de descida e checklist. Aí ele fica mudando de assunto, ele fica tirando a atenção, então ele deve estar com medo. Mas aí você tem ainda o seguinte, sempre que mergulha, nunca mergulha sozinho, né? Você sabe por quê? Isso, brincando assim, a gente dizia, nunca mergulha sozinho, sempre carrega uma faca. Por quê? Porque se o tubarão atacar, tu esfaqueia teu companheiro, o sangue aí você sai correndo, certo? Sim, é o correto, essa é a brincadeira. Então, não façam isso. Não façam isso. Mas essa questão é... É que nem curso, você vai com 2, um condicionado e descondicionado, né? Por que você leva a faca? Por que você leva a faca? Porque tem linha, tem rede, tem linha de pesca perdida, entendeu? Claro. Isso, não é para esfaquear teu amigo. Então, a questão é, quando você tem o mergulhador, você vai o líder, a turma vai atrás... E tem o cara que fecha. Esse que fecha, ele não pode ir na mesma profundidade, ele tem que ir mais raso e ir mais atrás. Se alguém fizer qualquer bobagem, ele segura para não subir rápido. E por isso que ele está mais atrás e olhando todos. Se alguém mexer o joelho, em vez de mexer as perninhas estendidas, é porque está gatinhando. Ele já está... desconfortável. Se ele virar um sorrisal que fica fazendo borbulha demais, também está respirando demais, ele vai dar problema. Então, vai dar pânico. Vai dar problema. Pode ter problema respiratório, inclusive, sim, hiperventilação. Hiperventilação, pânico. Exatamente. Então, todas essas questões, aí as partes técnicas a gente deixa para uma outra hora, mas a parte operacional da gestão de emergência é exatamente prestar atenção nesses detalhes. Né? Eu tenho várias experiências, você fala, no final vou pedir alguma... Não, a gente conversa alguma coisa. Né? E essas questões, é claro que nós temos essas experiências, que vivemos experiências, cujas experiências foi colocar em prática aquilo que nós estamos teorizando aqui na gestão. Senão você se torna apenas falando, se você não teve oportunidade de aquilo que você fala, aquilo que você pregou, colocar na prática. Vou voltar no tempo, vamos voltar no tempo, o ano é 2000, nós conhecemos em 2002, o ano, vamos lá, em 2000, nós conhecemos em 1997, Isso. Vamos voltar em 2000, estamos em 2000 e você discutindo esse assunto, esse mesmo assunto, você discutindo, o ano era 2000.
esse Ok. assunto. Aham. Estamos no ano de 2026. Você acha que a cultura de atendimento à emergência, ela continua ou está alheia a esse assunto? Porque esse assunto a gente já discutiu há 25 anos Então, atrás. quando ele foi discutido... Quando você discutia esse assunto, lá, quase 30 anos atrás, eu não entendia muito, eu ainda estava meio por fora. Eu não ia falar totalmente por fora, mas eu estava bem por fora. Eu estava numa superficialidade que não tinha entendido essa parte de gestão. Eu queria ser socorrista, eu não queria entender de gestão, mas você já falava desse assunto. Então. O ano era 2000, estamos em 2026. 26, então. Compare. Compara, vamos dizer que se pegamos no início de 2000, então, são mais de 26 anos, porque teve o ano de 2000 contado nesses 26. Então, vamos lá. A questão é, quando você traz uma novidade, que foi o mergulho o mergulho já estava aqui desde 78, tá? 78 foi o ano 78, que começou realmente a colocar o mergulho contemplativo lá no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Arraial, Noronha nem pensar, Noronha só foi em 85, tá? Então, 5 anos depois. Então, vamos lá, 8 anos depois. Então, vamos pensar. Nesse momento, nós fizemos a feira de emergência com o Sérgio Franco, né? Na primeira feira de turismo e aventura. Foi em Bragança ou não? Não, foi na Bienal, em São Paulo. Aham. Que é a feira do Sérgio Franco, do Zé Franco, lá do pessoal que criou a Bienal, que tem a feira de turismo e aventura. Então, o turismo e aventura, o paraquedismo, o mergulho, estavam todos ali. Turismo e aventura começou a aparecer. Hoje são 37 atividades, se não tem mais alguma, mas é onde apareceu o bungee jump, que veio da Nova Zelândia e todas essas questões. Bom, aquilo era novidade. Então, tudo isso foi chamando muito mais atenção. E isso que acontece numa novidade. Quando começa uma atividade, as pessoas prestam atenção. Quando elas começam a praticar o tiro, elas começam a prestar menos atenção. E quando elas começam a transformar o que antes era um curso de mergulho, que levava 30 dias para fazer o curso, e faziam várias aulas lá em Arraial do Cabo, tinha o pessoal da Marinha que também ministrava. Hoje, você vai numa sexta-noite, num sábado e num domingo de manhã. Aí já é um mergulho, já ganha uma credencial. Tá. Um dia? Uma sexta-noite tem a teoria, no sábado tem uma outra teoria com prática na piscina e no domingo vai fazer o check-out no mar e já é mergulhador. Você percebe o que aconteceu? A questão financeira, o custo e a objetividade, ela mudou. Por quê? Porque nós criamos o Dive Master, criamos o monitor de mergulho, criamos uma série de funções que vão junto com o mergulhador iniciante. Em vez de eu formar esse mergulhador para ele ser autônomo, pegar um equipamento, sair em beira de praia, alugar um barco de pescador, ou pegar o próprio barco dele, sair com a família para mergulhar, ele faz mergulhos, que ele tem um log, que ele tem que fazer uma série de mergulhos e mostrando, e a categoria dele vai crescendo. Então, se criou uma carreira de mergulhador, onde os mergulhadores monitores têm que cuidar. Quando você olha isso num lugar onde não pode ter incidente, e a outra opção é não pode ter incidente, e você preserva, nós não tivemos, em todos os anos que estivemos lá em Noronha, nenhum. Quando eu saí de lá, já teve monte, já teve morte, já teve uma série de coisas. Por quê? Porque negligencia aquilo que eu não negligenciava. E os que foram para lá, como começaram a competir, compete e começa a levar, por exemplo, nunca levei ninguém na corveta, que está entre 67 metros e 45 na tolda. Eles começam a levar todo mundo. Eu tenho uma amiga minha que esteve lá, eu mergulhei na corveta. Eu falei, mas cara, você tinha treinamento para isso? Eles falaram que era tudo seguro. Quem falaram? Então, essa é uma realidade. Não estou criticando, eu só acho o seguinte, lembra que você tem que cuidar da sua própria condição? Aí você pode contar com o monitor, mas você tem que cuidar da sua própria condição. Essa menina, ela cuidou da própria condição? Ela olhou se ela estava presa? Ela viu se a corda não era de amarrar porco? Se aquele cabo, aquela corda que estava ali, era uma corda? Que tipo de corda era? Ela não olhou. E ela era formadora de ginástica. Ela era formada em ginástica, formada em academia de educação física. Ela era monitora de academia de educação física, ela lidava com pessoas que fazem isso. Então, essa é a condição que nós colocamos em emergências, ou seja, ela está sempre pronta para acontecer. Você só tem que fechar todos os pontos para o avião voar, fechar todos os pontos para a barragem não romper, fechar todos os pontos para ela não ser lançada em triunfo, como foi, ladeira abaixo, para alguém sair no mergulho e esquecer a nadadeira e pular dentro d'água, entendeu? Isso aconteceu com instrutores, que eu já vi. A pessoa se equipa, ansiosa porque está com os alunos, e se lança dentro d'água sem a nadadeira.
Fica igual um nada, né? Porque ele não consegue sair do lugar. Se a nadadeira é isso aí, né? Vai aonde? Não consegue se mexer. Ou então ele esquece o cinto de lastro. Está com tudo. Os alunos vão para o fundo e ele fica igual uma rolha boiando na superfície. Esquece cinto de lastro. Entende? E isso em função da Ou então ele ansiedade. sobe no barco com o cinto de lastro, fica sentadinho na ponta do barco, lá mexendo a perninha, com o cinto de lastro. Se escorregar, ele cai, né? Também. Ou se ele não cair para trás na cabeça de quem está vindo de seguida na escada. Nossa Senhora, né? É por Então, isso que quando você tem um barco de mergulho, quem salta para o bordo. Quem Bombordo. Isso. E o outro sobe para o boreste. Boreste. Entendeu? Então, Não... por quê? Porque senão tem um saltando na cabeça do outro que resolveu, esqueceu que tinha que levar não sei o quê, eu estava com a goma de mascar na boca e queria tirar. Essa é a realidade. Então, quando você tem uma operação dessas, e nós falamos que essa operação também é no ambiente de trabalho, também são nas usinas, também são em qualquer lugar, até no escritório, e nós não temos só a questão do próprio ambiente, da própria riscos do trabalho, mas você tem os riscos sociais, agora tem a NR1 com os riscos psicossociais. Ok? Então, esse risco psicossocial, você pode estar dentro de um laboratório perfeito, de um escritório tranquilo, e a pessoa está lá pirada das ideias porque ela acabou de se divorciar e pegou, sei lá, o que aconteceu. Né? Então, essas questões que levam que você tem que estar bem, para depois olhar se a tua atividade você está apto. Eu falei do equipamento, mas é apto ao equipamento. E se o meio ambiente onde eu estou inserido também, pode ser escritório, pode ser num drift diving em Fernando de Noronha ou então no Caribe, entendeu? Então, essas são as questões. E o National Safety Council, ele foi muito importante porque quando você prepara para fazer primeiros socorros, e é isso que nós levamos lá para o National, nós queremos levar esse primeiro socorro, não só o oxigênio, mas tudo. Aí, médicos começaram a desenvolver o que são os protocolos. Então, você tem uma coisa que é diretriz, e você tem outra coisa que é protocolo. O protocolo tem força de lei. A diretriz é uma boa ideia, é uma forma melhor de se praticar. Né? E tem o procedimento, que é o contexto em geral, que é isso que eu estava falando da escola. Não adianta eu ensinar primeiros socorros para os professores e para o staff, se ele não faz o corolário, se ele não faz a visão da gestão de onde que está o SAMU mais próximo, e se aqui nesse bairro onde eu estou com a minha escola, é o Tatuapé que inunda em dia de chuva porque o Tamanduá ATI... Nós temos escola em São Paulo, são poucas, né? Então você vai contar no dedo, que tem projeto de salvaguarda, né? Então eles fazem desde uma avaliação, vai mandar a turma para um parque, eles vão antes, uns dias antes, só para fazer toda a avaliação. Porque você vai fazer toda a avaliação. Então, assim, eles trabalham com essa parte também de gestão de risco, mas se você for contar quantos fazem isso... O termo gestão de risco. Não, modo de falar. Não, eu entendi. Exato. O que nós estamos falando vamos arrumar agora. Vamos arrumar. Porque a gestão de risco é uma palavra que entrou, que está inclusive dentro da NR1. O PGE, é o Programa de Gestão de Risco. Espera aí, você não faz gestão de risco. Você faz gestão da emergência, das coisas que podem acontecer, não dos riscos que eu já tenho, que eu conheço, porque tem riscos que eu não sei. E ele fala do psicossocial. Então isso é um risco, sim, mas qual é o perigo? E qual é a vulnerabilidade que eu estou a esse perigo? Como é que eu fecho essa vulnerabilidade? Então, é gestão de emergência, não gestão de risco. Porque se eu já sei qual é o risco, é porque eu já sei qual é o perigo. Eu já analisei o risco, eu já sei qual é a vulnerabilidade que eu determino que eu tenho que fechar. E eu já dei pontuação para isso e já dei o prazo para determinar, para fechar aquela vulnerabilidade que reduz o nível do risco em relação ao perigo que eu não posso me livrar dele. Porque ele faz parte do meu processo produtivo. Entendeu? Então, quando eu falo gestão de risco, eu estou falando o seguinte, nada. Eu estou falando nada. É verdade, porque quando você pensa na terminologia, a terminologia faz levar o teu pensamento para onde tem que ir. E aí, quando você usa o fonema de forma errada e cria o gestão de risco em que te induz que eu estou aqui, está tudo sem risco, está coisa nenhuma. Tem risco aqui, tem risco elétrico, tem risco... Tem um risco invisível. Exatamente. Então, essas questões de terminologia é outro detalhe. O que é perigo, o que é risco, o que é vulnerabilidade e o que é controle, determinação. Determina a vulnerabilidade, analisa risco, identifica perigo. É assim que funciona. Né? Gestão de risco. E o perigo? Tu identificou ele? Quais são? E a vulnerabilidade que esse risco dá, esse perigo, como é que você vai fazer?
você tem que fazer todo o corolário, que é isso que a gente diz. Essa é a gestão Colorário, essa coroa, fechar. é o círculo, né? Todo. Círculo, Vamos fechar ver, ele. tem uma escola. Você falou que tem escola de São Paulo que faz isso lá para ir no parquinho, para ir no circo, para ir não sei aonde, no passeio. Tudo bem. Mas ela está instalada num bairro que possivelmente pode encher d'água, como eu fui ver. Tem escolas que estão situadas num bairro estrategicamente colocado por causa das pessoas que deixam os seus filhos lá e vão trabalhar e depois vêm buscar. Então é fácil, porque fica perto do local de trabalho, só que inunda. Aí, bom, e onde é que está o SAMU mais perto? Está ali. E o SAMU passa no dia da inundação? Não. Então, e as crianças, elas podem engasgar com o alimento, porque elas se alimentam na escola? E cadê o técnico? O técnico está descalço, dentro da escola, cuidando de um sanitário que o menino jogou um rolo de papel higiênico lá dentro. Pera, só tem ele? Mas ele não tem que estar o tempo inteiro de olho na moçada? Bom, eu não vou detalhar mais que isso, que o cara vai identificar qual é a escola que eu estou falando. Porque essa realidade é uma realidade da gestão de emergências. É isso, daquilo que eu tenho que ficar pensando no que pode acontecer. E colocar preço. Quem é que coloca preço no futuro? A empresa de seguro, certo? Então, para isso tem o atuário, não é? Ironicamente, desenvolver até o índice de marca corporal, né? Não é? Então, o atuário, né? Que ele faz toda a gestão de risco, não é isso? Eles usam essa terminologia para dizer quanto que ele vai cobrar, quanto que ele vai poder fazer o prêmio e tudo mais, não é isso? Só que a gestão de emergência, ela não vai fazer um prêmio para pagar, para te indenizar depois que aquele evento que você segurou porque bateu o carro, porque bateram no teu carro. Mas é assim. Você, na realidade, na gestão de emergência, ela já põe o preço. A xícara pode cair, pode quebrar. Então, quando eu preparo a xícara, eu já sei o preço dela. Agora eu ponho o preço da emergência já nela. Eu não tenho que ficar indo buscar, porque eu já estou ressarcido do valor de reposição desse bem. E colocar preço no futuro é uma coisa complicada. Posso entrar num detalhe? Claro! Então, vamos lá. No século 18 para 19, houve uma grande evolução social. No século 19, né, a partir de uma determinada época, acabou o escravismo, certo? Os escravizados, a escravização foi encerrada e o tráfico negreiro em 1807, tal, até que aqui no Brasil acabou em 1888, né? Muito bem. Então, esse momento, o que ele está acontecendo? É só acabou a escravidão ou nasceu o tempo? A gente não pagava o escravo, a gente chicoteava o escravo. Então, o que existia era o corpo. Ninguém ia preso para poupá-lo do seu tempo, porque sua vida é tempo e tempo é dinheiro. Isso é após a escravização. Nesse momento, nasce o tempo. Todo mundo já tinha relógio, desde muito tempo, mas era objeto de decoração, era adereço. Ninguém remunerava pelo tempo, remunerava pelo job. Você vai fazer um violino, quando estiver pronto, eu te pago. Você vai fazer um feixe de cana que você vai colher, tudo bem. Então, quando você tem um job, você paga pelo job. Agora, quando eu pago pelo tempo, você vai na academia. Você vai na academia pelo número de exercícios ou pelo tempo que você fica na academia? Pelo tempo, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, eu vou cobrar pelo número de exercícios. Você está pagando para mim para usar 5 máquinas. Se você quiser 6, você paga separado. Deu para entender? Isso, eu não estou contando o tempo que você está lá. Você pode passar o dia lá dentro. Mas desde que você me pague pelo número de máquinas que você utilizou e o número de ginásticas que você fez. Então, na realidade, o tempo passou a ser um negócio que ficou elástico. Materializamos o tempo. Ele estica, ele encolhe. Eu não posso perder tempo. Eu quero ganhar tempo. Cara, tempo você não ganha, você não perde. Você vive ele e acabou. Faça o que você fez ou não fez nada durante ele. Então, essa visão da materialização do tempo nasceu após a escravidão. Isso é século XIX e século XX, tá bom? Sim. Na meada do século XX, em 68 especificamente, a nave espacial passou atrás da Lua, e viu a Terra. Nesse dia, nasceu o Dia da Terra. Ou seja, a primeira vez que nós tomamos ciência de onde nós estamos morando. E ali nasceu o custo da visão, porque nós, como Zagoma, se eu quiser morar de frente para o mar, agora eu pago mais caro. Se eu estiver de frente para o lugar, ai que lindo. Se eu olhar para uma prisão de Fernando de Noronha, a pessoa fala, ai que lindo, para a prisão, para o lugar que execrou pessoas. A Ilha Grande, a Ilha Anchieta, a Ilha do Diabo, eram lugares de banimento que nem o demônio queria.
E agora as pessoas pagam porque estão se delantando com a visão. A visão nasceu a partir do momento que nós vimos a Terra. E agora você paga para olhar. Sim. Ok? E a gestão de emergência? E a gestão? Esse é o terceiro passo. Ainda não está implementado aqui, mas já está nos Estados Unidos em grande parte, que é o preço de futuro. Antes é o preço do tempo, depois o preço da visão e agora o preço do futuro. Quem não percebeu isso vai ficar para trás. Se a gente pensar, voltando lá em 2000, o que nós falávamos lá, o que nós fazíamos lá, o que nós vimos lá, melhorou de lá para cá? Então, 26 anos? Você não achou que melhorou? Eu acho que eu cheguei a responder, mas entrecortado de uma série de exemplos. Sim. Multiplicou o número de pessoas fazendo coisas que antes eles estavam no foco, no holofote. Tá? Uma base em Fernando de Noronha. Se fizer um erro lá dentro, você está execrado. Hoje tem 9. Então, acontece... entendeu? Você ia andar de carro, se dissesse que tinha que colocar o cinto de segurança, você não comprava mais o carro. Hoje bate carro, marca carro e as pessoas andam. Então, na realidade, houve uma multiplicação dos problemas, uma multiplicação e assim, uma certa benevolência com as coisas erradas. E acaba colocando a culpa em Deus, no incidente, coloca a culpa no no acidente. Outro, acidente não Isso, existe, né? no acidente não existe. Eu uso a palavra incidente, Você né, que está usa, dentro dela. a gente usa incidente. Porque é algo que veio de fora, que eu não sei o que é. Tá bom? Davi Spillman gosta muito dessa palavra também, incidente. Então, no militar tira só incidente. Eventos indesejáveis. Indesejáveis. Né? Que é aqueles que você realmente... Tinha um exemplo legal que você contava, que eu achava muito legal, muito didático, você falava no avião, né? A diferença do acidente. Incidente é catástrofe, lembra? Que era o do cafezinho, lembra? Que é contado do cafezinho, lembra? Exato. Então, nós podemos fazer a seguinte categorização. Uma emergência é algo que emerge, tá? E que você tem que identificar e para poder estabelecer uma conduta. Sim. Se ela impactar, você vai fazer controle do impacto dessa novidade. Isso que surgiu, tá? Isso você controla emergências. Se ela impactar, ela produz perdas. Aí você recupera da perda. Isso chama-se desastre. Então, vamos lá. O que é um planejamento? São as considerações, não é isso? Sim. O que é um considerando? É quando eu olho para o sideral e vejo como que as estrelas estão a meu favor, como os astros estão a meu favor. E eu uso esse contexto do considerando como se fôssemos astros, como se fossem todos os eventos que estão disponíveis ao meu redor, que eu posso identificá-los e que poderão contribuir para alguma coisa. Favor ou contra? São os considerandos. Se houve um erro, houve um desastres. Ou seja, os astros não estavam a meu favor. Uhum. E isso é um desastre. Então, o desastre eu recupero. Eu não controlo desastres. Eu não faço gestão de desastre. Eu faço recuperação, porque o impacto já aconteceu. Tá? E aí, o que é catástrofe? É quando isso vai para a imprensa. Porque ele pega não só a perda material, mas a imagem. Ele vai invadir e vai deteriorar a sua imagem diante do teu público-alvo. Então, isso não é apenas um desastre, é uma catástrofe. E o que é uma calamidade? É um terceiro nível. É quando o governo diz o seguinte, não precisa fazer orçamento, você pode pegar quanto dinheiro quiser, dá 8666, seu capítulo 24. Isso é calamidade. Calamidade porque o governo mete o dedo aonde não deveria meter. Sim. E libera o governo para utilizar verbas sem orçamentários, sem fazer orçamento prévio. E aí, como é que eu faço? Eu vou fazer o orçamento daquela hora? Vai dar tempo? Não, eu tenho que lançar quanto dinheiro eu puder. Então a vassoura da sua tia custa R$1.000 agora. Sim. É claro, porque é de oportunidade. Não, o preço que já está pré-definido antes, e quando aconteceu, tudo já está orçado. Não, mas isso é impossível. Claro que não é impossível. Claro que não é impossível. Nem é impossível do vento bater e montar o avião de volta. O que você não sabe é fazer a gestão de emergência para precificar as coisas e, quando ocorrer, o dinheiro já está pronto para aquilo exatamente o que era. E o que eu faço? Contrato que é um contrato de uma verba, aquelas verbas que se coloca e que fica à disposição. Como é que chama essa verba? Não lembro. Não? Contingência? Isso. Verba de contingência. Contingenciada. Contingenciada. O que significa? De acordo com as contingências, eu pego aquela verba e gasto, porque a contingência se impôs. Ok? Que show.
Isso é uma verba contingenciada, que é uma verba que fica lá. E agora, o contrato ele tem que ser voltado exatamente para aquilo que eu quero. Então, é um contrato consignado, não contingenciado. Eu tenho um contrato consignado. O que significa? Está consignado a essa xícara. E eu já sei o preço da xícara e já sei que você vai me vender essa xícara pelo preço que estava antes do dia de eu ter quebrado ela. Você não vai pegar o preço oportuno, porque agora estou precisando da xícara, vai me cobrar preço de oportunidade. Isso chama-se contrato consignado. Ele derruba a verba contingenciada, derruba a 8666 no seu capítulo 24, porque tudo tem que já estar previsto dentro do computador que você precisa, quem são os seus fornecedores. Mas a minha cidade inteira foi atingida. Não importa, eu também já tenho da cidade vizinha, tenho do país vizinho. Está tudo preparado. Gestão de risco em sua complexidade, porque não gestão de risco. não Desculpa, pessoal, gestão de emergência em sua complexidade, porque ela não é só isso, né, Randall? É você ter essa noção de futuro. De futuro, porque se você pega, como você diz, a vassoura da sua tia custar R$1.000, pô, isso aí já. É claro, porque eu posso comprar onde eu quiser. Não, né? E ela pode cobrar o preço que quiser, porque é preço de oportunidade. A gente não fala disso, a gente não foca disso. Exato, em gestão de emergência. Então você não está fazendo gestão de emergência, porque gestão de emergência, você sabe que ela vai acontecer, não sabe quando, não sabe onde e não sabe a magnitude, mas sabe que vai acontecer. Então eu me preparo para tudo aquilo que pode acontecer e vou o tempo inteiro. Mas como é que eu vou fazer isso? Com base nos históricos. Você pega o histórico do Rio Grande do Sul, você pega o histórico da seca, você pega o histórico do Titanic, você vai pegando os históricos e vai calculando e vai colocando na medida que você tem exemplos, e hoje a internet está aí, você vai montando, já vai colocando quem é o fornecedor, se esse fornecedor falhar, quem é o outro, e é o preço sempre do valor que estava sendo vendido no dia anterior ao impacto. Tu não vai me cobrar o preço pós-impacto. Antes do impacto, já está no computador. Então, o que o computador faz? Ele atualiza esses preços o tempo todo. Você tem essa tecnologia IA, você tem toda essa tecnologia para todos os itens, para um parafuso ou para um carro. Está tudo lá. Isso chama-se contrato consignado, que isso é gestão de emergência na sua melhor forma. E como é que eu vou fazer isso daí? Com base nas vulnerabilidades que estão em decorrência dos riscos que foram analisados por perigos identificados. Cara, é tão complicado? Randall, como que eu faço para ter acesso ao livro Gestão de Emergência? Está atualizado esse livro? Fala pra gente. Ele foi uma questão de oportunidade. E como é que a gente faz para ter acesso a mais dessas informações aí daquele livro? Achei o livro sensacional. Então, vamos lá. Por que o livro teve que acontecer? Porque eu tinha feito o plano de ação em emergência da Samarco. E eu fui acessado por pessoal do mundo inteiro, por causa da Bolsa de Nova York. E aí começou repórter de todo lugar. Se eu me ponho a explicar para um repórter, para o outro, que esse telefonema não paravam, eles vão colocar o que eles quiserem. Não importa o que eu disse. Não pode, não importa o que eu falo. Não. Então eu escrevi o livro. Toda vez que eles vinham, eu falo assim, é isso daqui. Vai te virar para o lado de lá. Você quer saber o que aconteceu? Então, vai para o lado de lá. Não vem me colocar na berlinda, porque foi isso que aconteceu. Eu estava em Portugal, em Brasil, estava lá e cá, e aí tem repórteres lá, vinha repórter da Itália, veio repórter da Espanha, veio repórter da Inglaterra, me pegar lá. O cara está por aqui. Um passava para o outro. Eu falei, está aqui o livro. Está aqui o livro. É assim que o livro foi escrito. Ele foi escrito para não me colocarem numa berlinda e me punir por ter escrito o plano deles, que eles não implementaram. Por isso o livro está lá, por isso que ele não tinha que ser atualizado, entendeu? Sim. Aí, para atualização, o que eu fiz? Como é uma ciência, que ciência é essa? Ciência das emergências. É uma ciência, mas que ciência é essa? Sociologia, meu amigo. É pura sociologia, é uma disciplina da sociologia. E a gestão de emergência é uma matéria da ciência das emergências. Então, eu tenho a ciência das emergências, que são considerando os seus desastres, suas catástrofes e todos aquilo que a gente estuda cientificamente para análise, que é o atuário faz isso com relação à colisão. Você tem filho novo, o filho está com 18 anos, ainda não tirou carta, ele dirige de noite, você vai com o carro para o trabalho, você deixa o carro na garagem, dorme na rua, né?
É isso que ele faz? Muito bem, com isso ele vai dizer o seu prêmio. Para esse carro que você tem, que dorme na rua e que você leva para o trabalho, custa X. Se ele ficar na garagem, você só sai fim de semana, custa Y. Tá ok? Muito bem, isso é a visão máxima que nós temos de precificar o futuro. Mas a gestão de emergência que eu estou te falando, você precifica. E para isso tem uma série de funções de acordo com o lugar que você está, com a atividade que você está. Por isso que o livro agora é dinâmico e está na internet, na página Jornal da Gestão de Emergência à sua disposição. Fala aí, a gente vai colocar o link. Qual que é? Ok, é muito simples. Jornal da Gestão de Emergência, você abrevia, bota JGE, certo? .app.br. Muito simples. Puxa vida. Que papo! app.br. Que papo gostoso aqui com o Randall Fonseca. Aí você vai lá no jornal, tem lá as matérias. Essas matérias tem as que eu escrevo, tem aquela que outros autores da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, bombeiros, enfermeiros, gente que colabora. Coloco lá, se você quiser escrever, você pode escrever. Claro. Entendeu? Pega o seu tema e você é o autor do tema. Ali só é o lugar onde fica à disposição para aqueles que você resolver que gostaria que lessem. E se você tiver que atualizar, tu atualiza eletronicamente. Tu entra no sistema, fala, ó, atualiza aí. Entendeu? Puxa. Aí não tem mais que imprimir para gastar papel e derrubar árvores. Ai, que maravilha ainda. É ecológico. Tá vendo? Randall, deixa eu falar para você. Eu nunca perguntei isso para você nesses quase 30 anos aí, eu te conheço, né? Tive o prazer de ser instrutor do curso lá do First Responder, que era um curso de FESP, né? de AFES, e pegava muito no meu pé. Esses dias eu dei um conselho para minha sobrinha, que estava no primeiro ano de medicina. Ela está no primeiro ano de medicina e está aí no segundo ano de medicina. E em determinado momento, jovens são um pouco diferentes, né? Isso é normal, eu acho que talvez seja fisiológico. E em determinado momento ela veio meio que chorar as pitangas. Um professor pega no meu pé, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu sentei com ela e falei assim, deixa eu te contar uma história da minha vida. Eu conheci um cara há 20 anos. Eu conheci ele em 1997, em 2001 comecei a fazer um curso com ele. Aí eu fiz um curso com ele de First Responder, depois fiz o curso de instrutor, que era um curso de 40, First Responder era 80 horas, depois o curso de 40, e ele pegava no meu pé, ele pegava só no meu pé. Aí tinha 30 anos, me pegava, um dia eu quase voltei chorando pra casa, porque ele não gosta de mim, esse cara tem raiva de mim, né? Porque ele pega só no meu pé, né? Aí eu vou te dizer, hoje é uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, né? E que eu aprendi muito, e ele me ensinou muito. E graças a Deus que ele pegou no meu pé. Então, repensa esse negócio da sua professora. Cara, não deu acho que umas 2, 3 semanas ela não veio mudar de assunto. Puxa, é mesmo, eu estudei, a nota lá foi melhor que a professora e isso acontece na vida da gente, né? A gente acha que às vezes... O cara bonzinho só... a gente acha que talvez o cara pega no pé dele, né? Exatamente. E eu tinha dificuldade, eu lia, falei, ai meu Deus do céu, e agora que eu vou fazer aquele curso lá? Ele vem pegar só no meu pé. Né? Mas... Os outros não catavam no pé, vinha só pra cima de mim. Porque interessa, né? É o que interessa. Porque aquele que não interessa, o aluno que não interessa, você deixa pra lá. Então, deixa uma mensagem pra gente sobre esse assunto, não sei se foi legal. Pra mim é importante porque eu uso como exemplo e eu tive a oportunidade de usar isso pra passar pra minha sobrinha, como que funciona isso. Entendi. Né? Então, eu tive muitos alunos, né? Assim, marcado, só no mergulho foi mais de 60 mil. Juntando com as empresas que durante esses últimos 30 anos eu tenho dado aula de emergências e direção defensiva e condução segura, que são duas coisas diferentes, né? Direção defensiva hoje é uma disciplina da condução segura. Condução segura é um knockout, ou seja, é uma percepção muito mais de conscientização. Direção defensiva são técnicas, né? De derrapagem, técnicas de manobra. Tem um grande amigo nosso aí, que é o nosso lá de Campinas, lá, o Itamar Godoy. Isso, Itamar. Exato, ele fazia isso, nós trabalhamos juntos bastante tempo. Então, é isso aí. Então, dentro dessa quantidade de pessoas que passaram, que formaram, eu criei um nível de relação que tem os feedbacks de pessoas que até hoje fazem o que você está acabando de fazer aqui. Eu tenho pessoas que estão ali, que envelheceram junto comigo, que imagina que eles tinham quando o meu aluno estava com 40 anos, ele hoje está também com 70 e tantos anos, não é isso? De maneira que essas pessoas, elas dão o feedback daquilo que aconteceu. E a gente se sente, missão cumprida, foi isso que eu quis. Eu quis garantir segurança dentro do mergulho, e a gente formou instrutores de mergulho naquela velha
base, né, que tem que ser segurança acima de tudo, em que esses instrutores conseguiram sucesso. E mergulhadores também. E mergulhadores que depois foram trabalhar em outros lugares. Eu tive mergulhadores que vieram de outros países, que visitavam Noronha, fizeram curso comigo de mergulho durante o período de férias, e depois foram trabalhar em Sharm el-Sheikh, em Ras Mohammed, foram trabalhar em vários lugares, e me mandavam assim, olha, isso aqui não chega aos pés do que você faz na operação aí. E um dia até veio um grupo dos Estados Unidos chamado Third Coast, que é um grupo que saía nos anos 80 e visitando bases de mergulho e dando nota e dando avaliação. E aí estiveram em Noronha, por indicação de um americano que mandava turistas para mim, mandando inclusive casamento embaixo d'água, uma série de coisas que o Bill Smith mandava lá de Nova York. E falou, ó, vai visitar essa base que está lá nos confins do Brasil, numa ilha lá perdida no meio do Atlântico, e dá uma olhada nessa base. E ele deu o prêmio máximo para mim. Ele falou assim, cara, essa operação é impecável. Ela é impecável. Então, ele ainda estava lembrando de um fato que foi o seguinte. Eles vieram em 9 pessoas. Tá? E todos eles vieram com seus equipamentos. Vieram um monte de equipamentos. Inclusive roupas, né? Porque Noronha não precisa de roupa, mas eles vinham com roupas. E roupas finas, roupas boas. Não fina da qualidade, mas fina de diâmetro, né? de espessura. E mergulharam. Quando terminou o mergulho, colocaram tudo em cima do deck do barco e falaram assim, amanhã a gente pega. Deixa aí, amanhã a gente pega. Não precisa lavar, não precisa nada. Eu não faço isso, porque eu sei que tem pessoas que urinam dentro da roupa, Sim. e aí isso machuca a roupa, então eu não vou perguntar se alguém fez, se não fez, não vou ficar cheirando. Peguei tudo aquilo, coloquei no caminhão, levei para a base de mergulho, lavei tudo, peguei as bolsas que eles deixaram e encaixei em todos os equipamentos de cada um dentro das suas bolsas. Quando eles chegaram no dia seguinte, que eu entreguei as bolsas, ele falou assim, mas como é que você colocou as coisas aqui dentro? Você conhece meu regulador? Eu falei, sim. Você conhece minha faca? Sim. Conhece a minha roupa? Sim. Como é que você conhece a roupa dos 9, todos os detalhes? Porque eu vi vocês. Quando eu estava olhando para vocês, estava olhando como que vocês estavam equipados, o que vocês tinham, onde que estava a faca, de que maneira você tirou, de que maneira você pôs no deck do convés, a bolsa que você usa. Eles olharam e falaram, perfeito, correto. Aí ele falou assim, isso deu a nota para você, acabou. Não é, isso é uma questão de observação. Então, a questão de observação que eu falei do joelho, que eu falei do tipo de joelho na natação, que eu falei da borbulha, que eu falei da mãozinha, entendeu? Que eu falei da pessoa que está o tempo inteiro olhando para cima, são detalhes que você vai desenvolvendo para poder pegar antes que a coisa aconteça. E a gestão de emergência é isso de uma forma mais ampla. Que legal. Entendeu? É assim, olhar e aprender o detalhe e dominar o detalhe para poder interceder. Eu estava a bordo de um living aboard e a pessoa que estava lá tinha o comandante do living aboard e tinha o imediato dele. Só estavam os dois. Sim. E a equipe de mergulho. Então, tinham 2 instrutores, que eram os 2 monitores, eu com a família, com os 2 miúdos nossos, e tinha mais um casal com um casal de filhos que eram um noivo, um filho com uma noiva. Então, estávamos lá. E aí tinha um outro casal também, tinha mais um. Então, eram 3 casais, 2 jovens e os 2 meninos nossos. E aí eu chamei a atenção e falei assim, é o seguinte, ó, gente, nós estamos jantando aqui e vai ter sobremesa. E a sobremesa vai ser aquele queijo com goiabada, né? Só que o rapaz que está fazendo a sobremesa, como por causa do calor que está aqui, a goiabada está derretida. Então, quando ele estica a goiabada em cima do queijo, né? Essa mole, ele limpa na boca. E aí ele faz outro prato e o dedo sujo de goiabada ele limpa na boca. Como se ele estivesse fazendo para a família dele ou para ele. Só que eu já vi que ele parou 2 vezes, porque a água faltou, e ele foi dar descarga lá embaixo, no subsolo do barco, lá do living aboard, e foi desentupir uma privada. E voltou para cá e continuou fazendo a mesma coisa. Isso é observação. Isso livra você de uma intoxicação, livra você de pegar uma doença a bordo de um barco. Claro. Você viu o filme chamado O Cruzeiro do Cocô? Não. Não? Está na internet, está na Netflix. Um navio inteiro, com 7.000 pessoas, quebraram todas as bombas. Aí imagina como ficou. Meu Deus, caramba.
E tem o outro que aconteceu no Ceará também. Teve uma infecção por causa da maionese. Maionese. Você lembra disso? Esse foi mais famoso porque é aqui em casa. No outro foi no Caribe. Foi no Caribe. Tá? Então, essa questão da observação é Importantíssimo. importantíssima. E isso não é que todo mundo tem. Isso você desenvolve e isso você tem a vontade de prestar atenção no mínimo detalhe. Não é para criticar, mas é para se precaver, para se prevenir. E você pode usar isso dentro da sua função de gestão. Quando você chega no local, você bate o olho e começa já a identificar onde é que tem problema naquele lugar. Você bate o olho e sabe. Normal, faz parte. Faz parte, né? Olha só, conversamos aqui com o Randall Fonseca, gestão de emergência. Randall, pra gente fechar aqui, deixa eu perguntar pra você, quem te inspira? Carl Sagan? Carl Sagan? É. Uhum. Nossa, ele falou uma frase assustadora pra mim, né? Imagina se não tiver ninguém no, ninguém no universo, né? Um imenso desperdício de espaço, não é isso? Isso é o mais assustador, saber que não tem ninguém, mas, né? Uhum. Sabe por que não tem ninguém? Ah. Segundo Sherman, né? Sherman, ele diz o seguinte, que é um cientista que ajudou a fazer a bomba atômica. E ele é o cara que identificou as coisas do Einstein e aprimorou as teorias do Einstein. O Dr. Einstein diz que tem tempo e espaço. Ele diz, tempo não existe. Existe o espaço. O espaço-tempo é uma construção que o Einstein fez, mas o que existe é a massa com gravidade. Aí você depois entra lá, é Richard Feynman. Tá? Então, o Richard Feynman, ele diz o seguinte, nós somos os primeiros, por isso que não tem ninguém. Não deu tempo ainda. Os outros lugares que se examinou através das naves, através das sondas, não estão com um planeta que tem essa condição nesse nível de intelecto que nós temos. Nesse nível de tecnologia que só agora nós estamos observando e não observamos nada. Então, a visão do Carl Sagan, com 7, ele diz assim, ele te inspira, sim, mas por quê? Porque ele errou. Aonde ele errou? Em ter comunicado onde nós estamos, porque todos os grupos sociais, quando descobriram um grupo no outro lugar, eximaram eles. Sim. Então, nós estamos, por força da inspiração, é que nós não queremos cometer errores, como dizem os espanhóis, em fazer coisas que possam nos colocar à disposição do antagônico. A história nos mostrou que todas as civilizações, quando uma encontra a outra, né? Uma vai subjugar a outra. E quem é que diz que isso, se nós estamos no mesmo plano de existência, que não vai ter o mesmo problema? Então, essa visão do Richard Feynman, ele diz... Tem aquela teoria dos 2 corpos ou os 3 corpos, que chamam, que tem até um livro, que é um filme agora, uma série até, que estava no Netflix, se eu não me engano, que era... não posso ter esquecido o nome. E aí eles contam essa história, que não deveríamos ter passado a mensagem, né? Tá, isso passou... é Carl Sagan, já há algum tempo a gente já falava disso, né? Já tem até outras formas mais avançadas do bom. que eu estou colocando. Esse assunto a gente vai colocando vai estendendo o tempo. Então, aí você pega o Richard Feynman e você começa a ler, ele está na internet. Você põe aí no YouTube, você tem aulas dele sobre o que é a água, né? Por exemplo, o que é a árvore. O que é a árvore? Fala pra mim, o que é árvore? Não sei, vai lá. Então, é madeira, né? Madeira, tronco, árvore. É só carbono e luz solar. Só carbono e luz solar. Só. Ela não come nada da terra. Se você botar uma planta num vaso, deixar a planta crescer e ela não come nada. Pesa a terra antes. É, só a carninha, mas sempre tem uma, né? Aquela carninha pequenininha, mas ela sempre tem uma. Ele vai pegar a água. Ela pega só... Porque ele tem que pegar o carbono. E o carbono está no CO2, que está no ar. E o carbono veio do centro da Terra através das erupções vulcânicas e está na nossa atmosfera. Então, a árvore pega o carbono, usa o carbono para construir a madeira a partir da síntese, com a fotossíntese do sol. E então, quando você toca fogo na lenha, você está liberando a luz solar que a árvore pegou quando ela se construiu. Na verdade, o fogo que você está vendo é luz solar que você está devolvendo. Que maravilha. Isso é cheio, mano. Isso não é... Olha só, deixa eu falar com o meu grande amigo, meu grande mestre aqui, com Randall Fonseca. Tivemos uma entrevista maravilhosa aqui. Essa é a segunda, nós tivemos a primeira e essa aqui. E pode deixar uma mensagem aqui para a gente finalizar, para a gente finalizar o programa aqui. Pode olhar para a câmera. Qual é a câmera? É aqui. É essa aqui mesmo. É aquela mesmo. Lá. Então, obrigado pela oportunidade. Vocês que participam conosco aqui na Proteção à Emergência. Em relação a esse tema, que é um tema bastante novo em relação as que eu falei, veio do século XIX, né? Passou pelo século XVIII, XIX, XX, que foi essa questão da visão, e o XXI, a questão da visão por antecipação, de futuro.
da emergência é algo que ainda vai acontecer e quando acontecer, nós temos que saber lidar com ela. Portanto, quanto mais nós aprendemos com o passado, quanto mais nós podemos invadir o futuro e precificar o futuro e evitar que o futuro seja algo ruim. Então, a emergência não precisa ser ruim, pode ser boa. Nós trabalhamos isso. É isso que a gente faz. Obrigado. E o Emergência Entrevista fica aqui.